Depois também vai ali ao
Conclusão. Esse mas eu não sei se o irmão podia se chamava Marçal. Pode ser os 850. Pode ser os 850. Marçal fez parte. Era um dos pilotos da só pode ser esse. É de 50 minutos. Sempre o mesmo filme. Sim. Vamos sentar. Vamos mandar. Já tem o Não. Tem que pagar, deixa eu pagar as chamadas das pessoas. Boa tarde. Obrigado. Muito prazer. Não, eu fui até aproveita que o jogador. Tá aqui. Tá aqui. Era você assim que eu falo. Não.
Acho que foi o Caldeira do Chefe. Não, o Caldeira do Chefe era o Juliano. Não, na ficha, o engenheiro. Não, Duarte. Da fragata. Sim, estava aqui. Duarte. É o Duarte. Pode só sofrer. Bem, então, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos à Casa da Liberdade, Associação 25 de Abril, neste festival literário. Cabe-nos hoje ter aqui o Mário Correia, a quem agradeço, para apresentar o seu livro A Grande Aventura. E lembro que está em marcha também uma iniciativa coordenada e dirigida aqui pelo Almirante Patrício Guerreiro, que está presente, para dar o nome de Gago Coutinho ao aeroporto de Faro. De maneira que, se alguém quiser colaborar, ele tem que estar. Basta dar o meu nome. Eu queria, em nome da Associação 25 de Abril, agradecer ao Mário Correia e oferecer também a comemorativa deste ano. Obrigado. E eu agradeço muito o 25 de Abril. Agradeço muito o 25 de Abril. E agora passaria a palavra à Dulce Afonso, que é membro da direção da Associação, secretária, e é responsável pela organização deste nosso ciclo de conversas. A despesa da conversa é tua. Boa tarde, bem-vindos também mais uma vez à Associação. Obrigada, Mário, por estares aqui. Eu tenho aqui uma calma, eu não sou boa nos improvisos. Gostava só de começar por dar o enquadramento deste ciclo, que nós chamamos de Liberdades, que tem estado a decorrer aqui desde quarta-feira e até ao próximo domingo, integrado no 5L Festival Literário de Lisboa. Ao longo destes 5 dias preparámos 4 conversas sobre a liberdade, sobre 4 das liberdades que uma sociedade democrática mais preza: a liberdade política, a liberdade criativa, a liberdade de movimentos e a liberdade de expressão. Começámos na quarta-feira passada com o Álvaro Laborinho Lúcio e o João Céu e Silva, que nos falaram de liberdade política, tendo como base o último livro do Laborinho Lúcio, que se chama As Sombras de uma Azinheira e que conta a história de uma família alentejana nos 45 anos antes e nos 45 anos depois do 25 de Abril. Depois, ontem, tivemos aqui a conversa sobre a liberdade criativa, onde tivemos a Teresa Coutinho, a atriz e dramaturga, e a Gisela Casimiro, escritora, poeta e artista. E a Teresa e a Gisela falaram-nos de como a arte, o teatro, a escrita e a poesia, além de serem uma expressão de individualidade própria, podem ser também armas para afirmar a liberdade de cada um ser quem é e de luta contra o preconceito. Depois, amanhã, no sábado, às 5h30, vamos ter aqui a Liberdade de Movimentos, com o Vítor Blanciano e a Constança Urbano de Sousa, que é especialista em migrações e asilo, e vão conversar a propósito dos fenómenos das migrações económicas e sociais, dos refugiados de guerra, do direito à liberdade de movimentos, de quem busca a sobrevivência e a dignidade. Finalmente, no domingo, a terminar o ciclo, também às 5h30, teremos a liberdade de expressão. Vai estar cá o Carlos Matos Gomes, capitão de Abril, escritor e investigador, e a Manuela Goxa Soares, jornalista há mais de 30 anos no Expresso, também escritora,
que nos falarão sobre os perigos que corre atualmente a liberdade de expressão, os fenómenos das fake news, da censura, do cancelamento e sobre a concentração dos mídias nos grandes grupos económicos. Apareçam durante o fim de semana, penso que estas conversas vão ser de grande interesse e gostávamos muito de vos ver cá. Voltando... Pronto, o Vasco gosta sempre que eu diga que há uma conversa que não aconteceu, infelizmente, mas que que preparámos com grande entusiasmo, que era com o António Cícero, filósofo e escritor brasileiro, grande escritor contemporâneo, e com o Pacheco Pereira, e que teriam estado aqui connosco a conversar se o Cícero, entretanto, não tivesse apanhado Covid e não tivesse que ficar no Brasil. Com muita pena dele e nossa, talvez noutra ocasião consigamos repor essa conversa. Voltando à nossa apresentação de hoje, temos então Mário Correia. Obrigada, Mário, por estares aqui. É um grande prazer para nós receber-te aqui. O Mário é o autor deste livro, A Grande Aventura, conta a história da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, que faz este ano 100 anos. E como suponho que a maioria de vós já conhece o Mário, vou deixar só um pequeno apontamento sobre a sua biografia. O Mário nasceu em Lisboa em 53, licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi aviador entre 73 e 83 e a partir daí até 2014 foi conservador do Museu do Ar. Dirigiu a participação dos Açores na Expo 98 e a recuperação do Teatro Micaelense em Ponta Delgada no início dos anos 2000. Depois coordenou o projeto museológico de instalação do Museu do Ar em Sintra, em 2009, e este veio a receber, em 2013, o prémio da Associação Portuguesa de Museologia para o melhor museu português. É autor do livro Aviadores Portugueses e foi ainda coautor dos livros As Viagens Aéreas dos Portugueses, para a Comissão dos Descobrimentos, e A Aviação na Madeira. Mário, isto foi evidentemente uma biografia curta, tua, muito mais haveria a dizer. Mas mesmo assim maior que a diferença sua. Tem duas datas, a data que nasci e a data. E agora passava-te a palavra para falares do livro, dos aviadores, da viagem. O convite, agradeço à Associação, na pessoa do Vasco Lourenço, e também agradeço na pessoa do Vasco Lourenço, 25 de Abril, aproveito, que é a primeira oportunidade que eu tenho para agradecer diretamente a algum dos capítulos do livro. Ora, este livro que aqui está, que se chama A Grande Aventura, ele chama-se A Grande Aventura, não por uma ideia de marketing, mas porque era o nome que o Sacadura Capriá Coutinho chamou ao avô. De vez em quando ele era entrevistado, ele dizia e falava do avô, ele referia-se à Grande Aventura. Por isso é um nome que depois, mais à frente, aparece enquadrado. Eu não vou falar muito do livro para deixar o leitor construir a sua própria leitura, porque cada leitor é um livro diferente. Vou sim falar deste acontecimento que é marcante, embora se possa perguntar como é que uma viagem que levou 2 meses e meio é uma das viagens mais importantes dos anos 20. Portanto, a questão é exatamente esta. Ela leva 2 anos e meio, não pela falha da navegação, que foi rigorosa e precisa, mas porque houve acontecimentos que acabaram por obrigar a amaragens de emergência e situações mais críticas. De resto, o Gago Coutinho gostava muito de referir que tudo o que era português não falhou, e o que falhou foram os aviões que eram ingleses. Era uma das piadas que ele usava. Deixa-me só. A ideia do livro nasce. A Leia contactou-me no princípio do ano, percebeu que estava a comemorar o centenário, portanto fez 100 anos no dia 30 de março que eles saíram de Lisboa. Sabendo se eu tinha alguma coisa sobre o assunto, que eles queriam comemorar o centenário. Eu já tinha avançado bastante, porque há uns anos que ando a tentar fazer a biografia do Sacadura Cabral, mas por motivos uns operacionais, outros de acesso às fontes, a família não se abre muito. A família, por exemplo, a Helena Sacadura Cabral é a sobrinha neta do Sacadura, mas não há uma abertura de parte da família e fazer uma biografia com a responsabilidade que exige o Sacadura Cabral, embora ele não tenha vivido muitos anos, mas é um personagem muito, muito, muito interessante. É difícil se não se tiver acesso à documentação particular, porque a documentação que existe nas bibliotecas e nas revistas e nos jornais não é suficiente para se desenhar uma biografia. É preciso ter acesso a documentos mais importantes e mais fundos.
Ora bem, então eu vou falar sim então da viagem. Mas antes disso, eu gostava de referir a metodologia que usei para o livro. O livro é um livro de divulgação histórica, não é para especialistas. Eu tive a preocupação de aproveitar o livro para, de modo geral, qualquer pessoa possa entender. Não tem muitos, nem nomes técnicos, nem... Aliás, até houve uma coisa curiosa na revisão, que me escapou a mim. Há um termo na aviação que, quando o piloto voa sozinho, há uma palavra na gíria que se usa, foi largado. E veio uma nota da revisão a assinalar largado. O que é que isto quer dizer? É evidente que quem nem sabe o que é ser largado não percebe. Aliás, escapou porque eu fiz... A minha preocupação foi nunca usar termos técnicos, e sempre que havia um termo técnico eu abria-o para acesso mais popular. A metodologia que usei foi o relatório dos dois aviadores. Há uma belíssima edição que é vendida na loja do Museu de Marinha, vale a pena ler. Baseei-me no que eles escreveram, são relatórios, é evidente que quem escreve, sabendo que vai ser lido, tem algum cuidado nos relatórios, mas de qualquer modo depois há que cruzar fontes. Li os jornais da época, Biblioteca Nacional, Hemeroteca, e é neste cruzamento que nasce este livro. Ele está limitado por estas balizas de metodologia de investigação, de investigação histórica. Ora bem, como é que começa esta viagem? Em 1919, o jornal inglês Daily Mail, e os jornais ingleses tiveram um peso muito importante na história da aviação, porque estimularam muitos voos, dando prémios elevadíssimos. O jornal Daily Mail desafia os aviadores, estamos em 1919, 10 anos depois do pequeno voo de Blériot sobre o Canal da Mancha. A aviação sai muito prestigiada na Primeira Guerra Mundial, quase no início houve muitas resistências, nomeadamente generais mais antigos que viam o avião como um empecilho no meio das frentes de combate, mas o avião ganhou rapidamente, como nós hoje percebemos com facilidade, ganhou rapidamente um papel dominante. Acaba a guerra, ficam muitos excedentes de aviões, excedentes de pilotos, excedentes de mecânicos, começa-se a desenvolver o correio aéreo e aqui entram jornais importantes como o Daily Mail, que lançam um grande desafio. Quem atravessasse a primeira vez o Atlântico Norte, claro que é o Atlântico Norte, porque exatamente unia os Estados Unidos e a Europa, dois polos culturais e económicos muito fortes, receberia um prémio de 10 mil libras, na altura bastante dinheiro. E há dois aviadores ingleses que vão à corrida e acabam por fazer a travessia entre os Estados Unidos e a Irlanda. Uma travessia com uma metodologia muito simples, muito simplificada. Embora levassem distante para fazer uma navegação, praticamente não usaram. Em frente, linha reta, a corrigir mais ou menos o vento, o desvio do vento, e lá chegaram à Irlanda. A Irlanda é vastíssima, vista vindo dos Estados Unidos, e encontraram terra. Entretanto, a Marinha Americana, não concorrendo ao prémio, avisou logo que não estamos a concorrer ao prémio, mas por prestígio, faz uma grande expedição com vários hidroaviões que vêm por aí fora, e em 1919, uma das escalas é Lisboa. Em Lisboa, quem recebe os aviadores americanos é exatamente Sacadura Cabral, que era um dos chefes da aviação naval na altura. Ele fica entusiasmado, eu já tinha uma ideia, já de fazer um grande voo, fica entusiasmado com esta ideia e pede autorização ao governo, à Marinha primeiro, depois ao governo, e o governo apoiou a missão. Mas estamos em 19 não havia aviões disponíveis para o voo que ele queria. Ele pensou inicialmente descer a costa até Dakar e depois de Dakar ligar Fernando de Noronha, que é uma ilha brasileira já próximo do Brasil, e depois por aí fora Recife e desce a costa. Não havia aviões suficientes, eram mais quilómetros vindo por Dakar. Pensou ainda em arranjar um avião de terrestre, que é mais rápido do que um hidroavião. Os hidroaviões de casco, mesmo assim, ainda são mais aerodinâmicos, não têm elementos nas asas que façam resistência ao ar, mas o orçamento não deu para comprar um avião que ele queria, e por isso ficou limitado até o modelo de avião. Então ele toma uma decisão que é fazer voando de Lisboa via Canárias, Cabo Verde, Fernando de Noronha e Brasil, Recife. Continua à procura do modelo de avião que ele queria, não havia ainda no mercado, e entretanto convida o seu amigo Gago Coutinho para fazerem um estudo de navegação, porque isto exigia uma navegação muito precisa, porque estamos a sair de Lisboa depois de 8 horas de voo e encontrar uma das ilhas das Canárias, concretamente a ilha que eles queriam, portanto não é encontrar uma das várias ilhas para abastecimento. Isto exigia uma navegação muito rigorosa. Convido ao seu amigo Gago Coutinho, eles foram colegas em África nos levantamentos de fronteiras, que exigiam a utilização de estande, utilização dos astros, portanto tinha uma experiência muito grande no uso do estande.
E começa a pensar com o Gá Coutinho a melhor maneira de resolver este problema da navegação. Vão voar em trilhas, as grandes distâncias e durante muitas horas. Aliás, no projeto inicial, um dos voos tinha quase 16 horas, que seria desde Cabo Verde até à ilha de Fernando de Noronha, voando grande parte de noite e depois para chegar ao nascer do sol à ilha de Fernando de Noronha. Depois, mais para a frente, acaba por poder ser alterado. Então, eles começam a trabalhar no processo de navegação, acabam por inventar um instrumento que é uma espécie de régua de cálculo que permite ver o abatimento que o vento faz sobre o desvio do avião, permite também ver qual é a velocidade real do aparelho. Este instrumento, que é o corretor de rumos, acabou por ser a invenção dos dois e uma invenção nacional, a tal invenção nacional que o Gá Coutinho depois acabou por gabar em contraste com os aviões que falharam. Por outro lado, Gá Coutinho, mais experiente que Sacadura Cabral, começou a trabalhar no sustento de marinha. O sustento de marinha tem a particularidade do sustento de bolha e ele resolveu, porque nós estamos a falar, uma coisa é fazer a utilização do sustento de marinha a bordo do navio, àquela velocidade, outra coisa é usar o sustento de marinha para um voo em que há trepidação, à velocidade, estamos a falar. A viagem foi feita numa média entre os 130 e os 150 km por hora. Uma coisa é fazer levantamentos de sustante a bordo do navio, o outro a bordo do avião. E por isso, Gá Coutinho acabou por arranjar um sistema muito interessante que, quando se espreita pelo sustante, há uma bolha, há um mastro, e é desta triangulação, depois tem que saber qual é o mastro, e leva-se as tabelas desse astro. Não é um astro qualquer, é preciso levar. Eles sabiam que iam usar o Sol e provavelmente a Lua durante a noite. Ora bem, com pouca vibração do navio, a bolha, consegue-se acertar a bolha com o horizonte. Isto tem linhas muito gerais. Tem mais complexidade, depois estamos a falar em trigonometria, a trabalhar a trigonometria em cima da ação. A bolha sempre se consegue acertar com o horizonte, mas com trepidação e a voar, ele descobriu que, fazendo uma distância proporcional do olho à bolha, a bolha mantinha-se sempre controlada pelo olhar do aviador. É este exatamente a questão que Gá Coutinho aplica. Por outro lado, ele, sabendo os rumos que ia usar, fez pré-cálculos de navegação, portanto já sabia que ele só podia usar já o lote de rumos, não sabia muito mais, tinha os pré-cálculos já feitos, adaptou a carta, as projeções das cartas que se usavam na época, que eram projeção Mercator, que são angulares. Ele fez umas cartas planas, inventou uma régua que deu uma proporção certa que ele queria para aquelas cartas, e assim tem o sistema de navegação resolvido. Ainda falta o avião e falta experimentar isto na prática. Em 1921, Sacadura Cabral, Gá Coutinho, o mecânico francês Soubiran e o comandante Ortiz Betancourt foram fazer um voo de experiência à ladeira. 7 horas, é o primeiro voo que se faz de Lisboa, entre Lisboa e Funchal. Saem de Lisboa, ao princípio da manhã, voam durante 7 horas e vão ter exatamente ao Funchal. Usando, fizeram várias experiências com os vários levantamentos de navegação e confirmaram que aquilo que tinham conseguido dava garantias para se atirarem para o Atlântico fora. Portanto, é um voo muito, muito interessante. O regresso, depois houve um pequeno acidente, acabaram por vir do navio. Confirmada a capacidade de navegar com rigor, e entretanto, Sacadura encontra um modelo de avião que interessa dentro do orçamento, começa então os preparativos da viagem. A viagem, eles saem de Lisboa no dia 30 de março, às 7 e pouco da manhã, fazem a primeira etapa até às Canárias, mas Sacadura Cabral percebe que o consumo é exagerado. Começa aqui a grande preocupação de Sacadura Cabral. Ele tinha projetado a viagem toda para um consumo de 18 galões hora, e ele estava a pressentir ou a verificar que o consumo lhe parecia mais exagerado. Estava de 18 galões a indicar 20 galões. É a primeira preocupação, ele reporta esta preocupação ao Gá Coutinho. Preocupação essa que depois se vai confirmar entre as Canárias e Cabo Verde. Bom, o avião não gasta os 18 galões que em princípio a fábrica teria garantido, mas sim gasta na realidade. É um pouco como os automóveis. Não é? Os automóveis, verdadeiramente, se fizermos a média, o computador também não dá verdadeiramente, tem que fazer a média aritmética certa. Contar os quilómetros por hora. Ora bem, este pequeno pormenor de 2 galões
mexeu com a viagem toda. E das duas, uma. O Sacador Cabral ponderou. Ou cancelava a viagem, que ela estava planeada exatamente para os 18 galões, porque precisava de autonomia naquele grande percurso entre Cabo Verde e a ilha de Fernando de Noronha. Ele pondera a hipótese de não continuar, ou então pergunta ao governo o que é que acham da situação, é apoiado para continuar, só que continuar obrigava um abastecimento no meio do mar. O abastecimento no meio do mar, junto ao Cruzador República, que estava à espera deles, para abastecer e continuarem a viagem. Assim se fez. Aqui, ainda mais importante, que os penedos são pequenos rochedos que estão no meio do Atlântico. Se a navegação não fosse certa, nem sequer os encontravam e nem encontravam o Cruzador República. Esta etapa entre Cabo Verde e os penedos para abastecimento, ela é feita, mas acontece um problema na barragem junto aos penedos. A meteorologia não era... Enfim, as comunicações não eram fáceis, a meteorologia acabou por não ser muito garantida e no meio do mar, com muito vento, o primeiro avião foi batizado Lusitânia. De resto, o Sacadura, com piada, quando foi entrevistado depois de parodiado de Lisboa, já na ilha de Fernando de Noronha, quando lhe perguntaram o que é que ele achava do nome que puseram ao avião, que era o Lusitânia. E ele disse, bom, eu sabe, nestas coisas não gosto muito de pôr nomes aos aviões. Preferia que tivessem posto o nome de uma amiga que eu conheci no comboio, Marta Martins, que eu conheci no comboio para isto. Eles acabam por bater mal com uma das asas, o flutuador parte-se, o hidroavião começa a afundar-se, são recolhidos rapidamente pelos marinheiros do República e são levados de navio para a ilha de Fernando de Noronha. Aqui coloca-se mais uma vez a questão, pergunta ao governo, isto é para continuar, não é para continuar, só que com a força dos jornais, tanto no Brasil como em Portugal, e é muito interessante ver os jornais da época, durante os meses em que se deu a viagem, com aquelas apologias da raça do sangue lusitano, e que é completamente... São reportagens da época feitas com aquela visão muito curiosa também do governo. A pressão foi tão grande que o governo disse, sim senhor, vamos continuar a viagem. E então mandaram outro avião, a bordo do navio, o navio Magé, o navio brasileiro, que deixou o segundo hidroavião em Ilha de Fernando de Noronha. Eles descolam da Ilha de Fernando de Noronha, para não serem acusados de não terem feito o percurso que faltava, porque o resto foi feito de largo entre os Penedos e a Ilha de Fernando de Noronha. Descolam de Fernando de Noronha, voltam atrás, veem os Penedos e recomeçam então a viagem rumo ao Brasil. Bom, a meio do regresso há uma falha de motor. Cá está, mais uma vez, como disse o lugar contigo, que falhou foram os ingleses ou fomos nós. Há uma falha de motor, têm de amaram de emergência, isto está só a meio da tarde, e ficam à deriva até à 1 da manhã. Já com poucas hipóteses de serem descobertos. Entretanto, o República lançou um aviso geral à navegação que estava perdido um hidroavião na rota entre Fernando de Noronha e os Penedos, e à 1 da manhã avistam umas luzes ao longe e disparam uma pistola de sinais, é reconhecido. Era então um navio inglês que vinha de Cardiff com carvão para o Brasil, viu as luzes ao longe, aproximou-se deles e recolheu-os. Nós temos a família do comandante inglês, o Temlin, ofereceu um espólio muito interessante de cartas trocadas entre o Gago Coutinho e o Temlin. E o comandante Temlin, no seu diário de bordo, diz que achou-os muito cansados, completamente esgotados. Eles estiveram mais de 6 horas no mar, e os mantimentos que levavam eram umas bolachas de água e sal, chocolate, uma garrafa de vinho de Porto Ramos Pinto, que de resto se associou a estas cooperações, que estão a decorrer ainda, e água, pouco mais. O Sacadura Cabral chegou a pôr a hipótese de se suicidar com a pistola que levava também, além da pistola de sinais. São recolhidos, são levados outra vez para Fernando de Noronha, e depois vem um terceiro avião, que já era muito difícil. Entretanto, do ponto de vista político, também foi aproveitado por este período em que se foi acompanhando a viagem. Este período acalmou um pouco a tensão que vinha de 1921, com o assassinato do Primeiro-Ministro, dos 2 oficiais da Armada que estiveram na rotunda. O regresso da Primeira Guerra Mundial foi muito traumático, a divisão entre os guerristas e os não-guerristas. A monarquia do Norte deixou em 19 passou muitos reflexos para 20, o sionismo, etc. Havia uma tensão política muito grande. E a viagem acabou também por juntar, durante 3, 4 meses, e isso vê-se bem nos jornais, a viagem acabou por ser um paliativo ao que estava a passar.
E a partir daqui não tem história. Eles descolam então de Fernando de Noronha, a Recife, e depois descem por aí fora até ao Rio de Janeiro. A questão que se coloca agora é a seguinte, então, penso que ficou percebido, a viagem levou 2 meses e meio, mas apenas 60 horas de voo, com 30 horas, destas 60, 30 foram sem ver terra. O que é significativo é que o processo de navegação astronómica funcionou perfeitamente e eles, com muito rigor, sempre com muito rigor, nunca estiveram perdidos, mesmo quando estavam à deriva. Foram fazendo cálculos e o comandante Temelin até ficou espantado porque o Gacotinho lhe disse que ele estava uns graus desviados da rota que estava a seguir inicialmente antes de os vir buscar. Portanto, havia ali um rigor, eles sabiam exatamente onde estavam, não estavam perdidos, a metodologia usada foi eficaz. Mas agora pode-se perguntar, então, e depois esta viagem serviu para quê? Durante muito tempo, até inclusivamente ao período dos Zeppelin, os Zeppelin usaram durante a navegação que usava Gacotinho. Eles compraram a patente do sextante e a companhia de Zeppelins que fazia os voos entre a Europa e os Estados Unidos usava os métodos de Gacotinho. Mas, por outro lado, e mais significativo ainda, é que a viagem acabou por ser uma das grandes viagens dos anos 20, não houve muitas viagens no início dos anos 20, e acabou também por dar confiança a outros pioneiros que foram tentando. Isto é uma espécie de bola de neve que vai crescendo e vai-se percebendo que é possível por aí fora. É neste sentido também que a viagem teve importância. Ela abriu horizontes à navegação e deu também confiança a outros pioneiros que vieram a seguir. Gacotinho morreu com quase 90 anos, tornou-se uma figura muito conhecida de Lisboa, os taxistas davam 90 anos e um dia, exato. Morreu no dia seguinte. Exatamente, morreu no dia seguinte ao aniversário. Tornou-se uma figura muito conhecida de Lisboa, até da Lisboa Boémia, e foi uma figura polémica em alguns casos. Depois ele estava sempre a fazer memorandos sobre várias. Aliás, há uma boa biografia também à venda no Museu de Marinha, uma boa biografia do Gacotinho. Meteu-se em várias áreas, meteu-se inclusivamente a discutir se a rota dos Lusíadas estava correta, a rota da navegação das caravelas, de uma maneira mais técnica. No fundo, os Lusíadas também têm uma parte de ficção gigantesca, e não era importante tanto a rota das caravelas, mas meteu-se nisso e é uma história curiosa. Depois andou em debate nos jornais, porque os jornais serviram sempre neste período para debates vários, até o próprio Sacadura usou muito os jornais para pedir apoio, e é muito interessante a maneira como ele viu também a grande utilidade da comunicação social e o peso que ela tinha. Sacadura Cabral tinha um projeto grande que era dar a volta ao mundo. Conseguiu organizar as coisas para fazer a volta ao mundo em 1924, 2 anos depois da viagem. A Marinha adquiriu 5 aviões para o efeito, que ele tinha planeado. É uma viagem também muito interessante, que vale a pena ler o planeamento que ele fez, também está no relatório. Mas acabou por morrer, desapareceu. Ele e o cabo mecânico Pinto Correia desapareceram no Mar do Norte quando traziam exatamente. Ele ainda trouxe um dos aviões para Lisboa, depois vai buscar o último aparelho e acabaram por ter talvez devido a nevoeiro, só apareceu parte do flutuador numa praia de Ostende, na zona de Ostende. Não apareceu mais nada, está desaparecido no Mar do Norte, quando traziam um dos aviões para o seu projeto de 1924. Foi um homem que refletiu bastante sobre, é um dos primeiros pilotos militares portugueses, refletiu bastante sobre o transporte aéreo, tinha umas soluções para o transporte aéreo na Península e percebeu bem também, de uma maneira geral, o que é que viria a ser a aviação no futuro. É muito interessante a personagem de Sacadura Cabral e daí merecer uma biografia de grande escala. Entretanto, a morte de Sacadura foi um trauma grande, um trauma nacional grande. Muitos poetas lhe dedicaram poemas e um deles, um dos mais importantes, é talvez o de Fernando Pessoa, que na revista Atena lhe dedica um poema que diz assim: no frio mar do alheio norte, morto quedou, servo da sorte infiel que a sorte deu e tirou. Brilha alto a chama que se apaga, a noite o encheu. Do estranho mar, que estranha plaga, nosso o acolheu, floriu, murchou na extrema haste, joia do ousar, que teve por eterno engaste o céu e o mar. Se quiserem colocar alguma questão, em linhas gerais é isto, a viagem. Eu não falei muito do livro, só virando, faz favor. Eu não coloco propriamente questões difíceis
mas tenho alguns complementos para ajudar Muito bem. a perceber isto. Um deles é o sustento, que eu também trabalho de ouvido com o sustento. Para mim, do sustento, há um bastante interessante que é a ideia do Sacadura Cabral é anterior à chegada Exato, à Casa dos exato. Americanos. Porque às vezes pode dizer, epá, como chegaram os americanos, como chegaram os ingleses. Sim, ele tinha um projeto na cabeça. Não, a ideia do Sacadura Cabral é anterior e temos prova disso. E a prova disso é o despacho do ministro. Exato. Porque ele faz um estudo, faz uma proposta ao ministro e o despacho do ministro É na véspera. a dar os 200 Exato. pontos e a nomeá-lo para fazer o estudo é exatamente no dia 9 de maio e os americanos chegam Exato, cá no exato. dia 10 Eu de falo maio. nisso no livro, agora aqui é que foi só da viagem. Portanto, ali não há Sim, não há. a ideia Ele- é muito anterior à Claro. E depois, já agora, é interessante esclarecer que a viagem quer dos americanos, quer dos ingleses, foi nitidamente partem de um continente, atiram-se para a frente até chegar ao outro continente. Bem, os americanos fizeram uma graça extraordinária. É que entre os Estados Unidos e os Açores, eles meteram 40 navios de 60 milhas com o aviador ir navegando por cima dos navios e depois chegaram aos Açores. E mesmo assim, partiram 3 hidroaviões e Só chegou um, os Açores. exato. Os outros 2 tiveram que correr. Mesmo assim. E depois esse que chegou aos Açores, mais tarde acabou de chegar a Lisboa. Nessa altura, já o Sacadura Cabral tinha desenvolvido os contactos com o Ministro da Marinha. Exato. Do ponto de vista da época, isso também é interessante, que isto é na Verdadeira República. E entre o despacho do Ministro da Marinha, em 1919, e a realização da viagem em 22, sabem quantos governos é que ocorreram? 15! Portanto, o Sacadura Cabral teve que ir tratando Com vários o Ministro da Marinha. Há um segundo Ministro da Marinha que faz um novo despacho em 21, para confirmar, não sei o que e tal. E depois é o Azevedo Coutinho, Exato, que acaba e é o grande impulsionador que também. dá aquela Exato. ajuda toda. Aqui a questão dos. Há aqui duas falhas de engenharia no projeto. Quer dizer, eu estive a analisar o relatório com a atividade e realmente tem duas falhas de engenharia. E o Sacadura Cabral, que é realmente o homem que concebe o projeto, que faz o planeamento, que estuda a coisa do Coutinho, é o navegador, é o cientista, mas não é o homem, não planeia a ação nem a dirige. Quem dirige é de facto o Sacadura Cabral, o que também é notável entre dois oficiais. Um é capitão tenente, que é o aviador. O outro é o aviador marinheiro, é o major e o coronel. Quem manda é o major. Isso significa que tem que haver uma relação extraordinária. Sim, é a amizade deles. Para ser assim, Claro. não há dúvida. Aliás, uma das razões do sucesso é a confiança que cada um tinha nas Claro, sim, capacidades. sim. Para os escolhidos é um exemplo. A chegar aos escolhidos é um bom exemplo. Isso está tudo no livro. Eu só quis mesmo falar na viagem para deixar o leitor. As duas falhas de engenharia, a primeira é essa do curso. É que realmente o Sacadura Cabral não tinha experiência de engenharia e eu não sei porque ele é o comandante aqui do Centro de Aviação Naval. E o Centro de Aviação Naval como um engenheiro. E eu não percebo bem. Ele não sei se meteu o engenheiro nos estudos. Sim, eu acho que é Costa, não é? Mas não parece. Ali há uma falha porque uma coisa é as provas em banco. Quer dizer, os motores fazem provas em banco. Quando nós compramos os porta-aviões é assim, os aviões é banco. Nós compramos um motor, faz a prova em fábrica, no banco, e tem um certo função. Depois, quando se monta num navio ou num avião, nós fazemos provas de serviço mesmo. Exato. Para ver, isto em banco, consumia 18, mas navegar consome 40. Porque há sempre alterações. E ele essa prova não fez. E ele, por acaso, no relatório explica um bocado levemente porque é que ele não faz a prova. Porque não sei, depois aquilo demorou mais tempo. E atrasar a partida, ele E declara. apesar o hidroavião pesava mais de 150 litros, Exato. não sei o quê e tal. Portanto, ele não fez. Portanto, a surpresa dele é uma surpresa relativa, porque realmente a prova em banco consome sempre menos que a prova na realidade. E de facto, quando ele chegou às Canárias, isso foi provado. Mas há um outro problema, é que os flutuadores, eles têm que ir dos flutuadores. Pois, e metiam água. E ao meter água, é evidente que essa água pesa mais. Claro. Se pesa mais, ele tem que Sim. compensar com o combustível a menos. Então o peso da aviação, não sabia o comandante faz. O problema realmente nos Açores foi esse. Nos Açores não. Em Cabo Verde, quando ele levanta a boca, ele só
só à terceira ou quarta Exato. tentativa. E gasta mais combustível. Claro, portanto, Claro, andou ali. tentando, Exato. não sei, e por outro lado meteu água. Portanto, ele quando saiu da praia, saiu provavelmente com menos 80 a 100 galões por a capacidade do Sim, só nas várias corridas. E depois aconteceu isso. É que, Claro. é que se nós verificarmos bem a tirada das Canárias a Cabo Verde, é praticamente a mesma distância que é a tirada de Cabo Verde aos Penedos. E ele chegou a Cabo Verde sem nenhum problema de combustível. Sim. Portanto, a distância é praticamente a mesma, são 900 e poucas milhas. Portanto, não deveria ter acontecido aquilo de Cabo Verde para os Penedos. Eles deveriam ter chegado aos Penedos com alguma folga, o que é normal. Chegaram com 2 ou 3 milhas. Sim. Antigamente o motor ia parar. Mais ou menos, aquilo ele Claro. gastava praticamente 1 litro por milha para mais de 2 ou 3 milhas no sapato. Portanto, ali há um erro de, um lado, deixou entrar água demasiado nos flutuadores, não eram estanques, Claro. talvez de engenharia. E por outro lado, não se apercebeu para fazer tantas tentativas para levantar a bola. Sim, tirou ali nas 3 tentativas para descolar. Isso está tudo no livro. Eu é que não quis falar. Está. Não, mas e muito bem. Não, e muito bem, porque. Os outros estavam em Sim. Porque aliás, o relatório acaba por ser a peça fundamental onde tudo isso está. Depois há ali o partir-se o flutuador lá na margem dos Escolhedos. Aquilo era de esperar que havia problema. Por um lado, porque o material era extremamente frágil. Aliás, se nós formos ver. Sim, o que chegou está no Museu de Marinha, exato. Aqueles tirantes que têm o revestimento e não sei o quê, isto é bem para onda, não é bem para onda, ou uma área, uma situação difícil. Partiu-se. Bom, mas aí salvaram para a borda. Sim. E salvaram tudo, os lusíadas que ia à borda e tal. A outra parte foi mais difícil. Pois é, a outra foi muito difícil. Aquelas horas todas à deriva. Com os tubarões a lá deles. Exato. Mas o secretário Cabral tem uma frase extraordinária e disse: a grande preocupação deles, quando iam para os comedos, era se desciam ou não desciam. Eles comunicavam por bilhete. Exatamente, não tinham. Não, aquilo não dava para falar. Escreviam bonitinho, outro leu bonitinho. E a grande preocupação deles nessa altura não era propriamente terem que amarrar ou não terem. A grande preocupação era, se eles tivessem que amarrar, quando fossem recuperados, se fossem, que os apanhassem, estes tipos perderam-se, afinal não sabiam onde é que estavam. E era uma vergonha para. E essa era uma vergonha que eles que sabiam. Sim, o secador coloca essa questão. Nunca se desviaram mais que 1 ou 2 milhas. Sim, é fantástico. E corrigiram quando antena no navio. Agora só uma coisinha do sustento para perceberem um bocadinho disto. Quer dizer, este é um sustento de horizonte artificial. E o que é um horizonte artificial? O horizonte artificial não é nada de extraordinário. Quando nós temos o horizonte do mar, a gente vê justamente a ponta para o astro que põe ali, não tem problema. Num horizonte artificial é preciso manter o sustante na horizontal. É por isso que o horizonte é artificial. E, portanto, a bolha d'ar é o indicador nível. Se nós tivermos a bolha d'ar na posição certa, aquilo está na horizontal. Portanto, é uma descoberta que não é nada extraordinário. É evidente, quer dizer, nós aqui para saber o nível do chão, vamos buscar um indicador de nível. Portanto, o sustante é um indicador de nível. Agora, depois é a técnica para apanhar o ar, poupar, tudo e tal, é mais complicado. Mas a ideia é genial, de facto. Mas esta ideia da bolha d'ar já existia anteriormente. A ideia não é a invenção do Gacotinho. O Gacotinho inventa-se os acessórios e a maneira de pôr aquilo bem. E a proporção da distância. E os E pré-cálculos, aquelas dos pré-cálculos é fantástico. é comum. Exato. A bolha d'ar aparece mesmo na parte alta. Isso são depois os grupos. O Gacotinho era um homem extremamente engenhoso. Aliás, é uma ideia interessante que nós só temos 13 inventores em toda a nossa história de projeção internacional. E o Gacotinho é um deles. Ao lado do Pedro Nunes, do homem do nome. E do homem que fez a passarola, do Bartolomeu. Sim, o Bartolomeu. Quer dizer, realmente ele é um cientista e inventor extraordinário. É, de facto, o homem que concebe as coisas e lida-as na prática. É capaz de criar um aparelho para fazer aquilo que concebeu. Não é? E isso também é um homem extraordinário. Foram 2 homens extraordinários. Sim. Bom, está aqui tudo. Não Sim, não, então. E é a divulgação, só um minuto, é a divulgação.
Não sei, Mas eu queria só dizer uma coisa interessante das frases deles. O Secretário Cabral tem uma frase extraordinária, que tem a ver com aquela de se perder. Ele não estava preocupado se morria ou não morria, e corria perigos ou não corria perigos. Ele diz isto: quando nós partimos de Lisboa, colocámos a vida na despesa. A vida colocada na despesa está resolvido o problema se morrer ou não morrer. Exato, exato. Aliás, eu disse isto lá no jantar do 25 de Abril, a minha Antónia falou e ela disse: ai sim, que eu quero dizer. Quer dizer, já tinham encomendado o caixão da minha. Sim, sim. Se chegassem relações. Portanto, estava realmente a giro como estes dois homens funcionavam. O Sacadura, eu já te apresentar os traços biográficos do Sacadura agora no Universidade em Sobreiro da Beira. Não, eu vou lá também, vou lá sobre. Sim, sim, vou. Sobre vai lá. Vou. Eu fico cá porque provavelmente estou no Algarve, mas faço uma intervenção sobre o lugar que eu tenho. Ah, boa, boa. De maneira que. Pois eu não sabia quem era aqui. Mas são mais pessoas, são várias ao mesmo Não, tempo. mas quem fala sobre. Sim, eu acho que vou falar do dia 23. É esta data. É É o feriado nacional, que é de Sobreiro da Beira. 23, que é o. Quando ele nasceu. Mas acho que eles fazem um fim de semana depois. Não sei, isto dizia o dia da Maria, que era só para o Algarve. Ah, não dá para. De maneira que, realmente, uma característica do Sacadura é todas as fotografias que nós vemos aí, gente, e muitas. Ele está Sempre um cigarro. Pesa, Está sempre a eu fumar. estava com medo que os cigarros chegam lá sempre. Era o grande problema dele quando Exato. amarraram foi. Exato. Ia tabaco ou não era se vinha um color. Se acabam os cigarros é que. Muito obrigado, Sr. Almirante. Não sei, se há anos, não faço ideia, esqueci de uma reportagem, de um documentário na televisão sobre exatamente o Sacadura. Foi naquele da Paula Moura. Paula Moura. Exato. Foi Foi belíssimo, aliás, um belíssimo documentário. Não. Mas viu? Vi. Foi com o comandante Cabral. É curioso que há 3 nomes ligados ao Brasil. Acaba por ser o Álvares Cabral, depois é o Cabral que vai lá outra vez, e agora é o oficial de Marinha, que é piloto de helicópteros, é o comandante da esquadrilha de helicópteros. O Cabral, que também é Cabral, e tem estado a fazer uma investigação à volta da aviação naval. É extraordinário. Esse está muito bem feito. Aliás, os programas dela são bem feitos. Os programas dela são todos bem feitos. Mas esse estava muito bem feito. Só por perguntar a faz sobre pessoas. Ah, sim. Ela foi ao Museu de Marinha só para fazer a Só sobre foi, eles. exatamente, muito interessante. Pois E foi. agora, quando estava a falar sobre isso, eu comecei a lembrar da Zacariada. Sim, bem, está muito bem feito. O comandante Cabral explica muito bem, e é uma pessoa interessantíssima. E o outro capitão que lá está também, o capitão não, o primeiro-tenente. Eu já vi. Ver o seu livro. Ah, e voltar a ver, exato. Sim, ela está no... Está disponível no... Como é que ele chama hoje no arquivo? Sim, senhor. Não sei se... 12. Não sei se há mais questões, alguém quer. Nesta aventura, o sonho realizou-se. Nesta realização. Nesta aventura realizou-se. E agora, qual é o sonho possível para um aviador português, hoje? Está ali eu já estou na reserva. Eu estou na reforma. Está ali um aviador português de hoje. Esta pergunta... Está ali um piloto atado, pode responder. Vá, Carlos, mas é bem feita a pergunta, é bem feita. Perdão. Eu repito, qual é o sonho de hoje para um aviador português? Foi a pergunta que foi feita. Depende do aviador e do que gostaria de fazer, se terá que colocar a bola ao mundo planeada pelo Secretário de Cabral. Ora está. Essa é uma boa ideia. Essa é uma boa ideia, perdão. E vale a pena para ler o estudo que ele fez para a viagem de 24, é muito interessante. A escolha, a última etapa, em vez de ser do Rosa, vai ser o Napier, o francês, é um trabalho interessante. Isso é uma grande ideia. Um bocadinho diferente. Sim, mas é uma grande ideia.
Carlos, isto já foi bem quase metida. O Brasil estava doido com a Tudo. chegada Vale a pena ler os jornais da época. Os jornais de 22 são. loucura, não era? Passa-se ali um dia ou dois na Biblioteca Nacional, ou no microfilme, e é espantoso. Mais questões? Alguém quer? Já está tudo? Já. Se não há mais questões, Não. né, vamos ficar por aqui e apareçam amanhã ou domingo, ou se puderem e quiserem, a casa é vossa. Obrigado. Sim.